Bem-vindos de volta, pessoal. Ao Relações Internacionais em Minutos, o podcast que te coloca no centro dos debates globais. É isso aí. E hoje a gente vai desvendar um dos nós mais apertados da geopolítica. Exatamente. Preparem-se, porque hoje vamos mergulhar fundo na Coreia do Norte. Um país que, apesar do tamanho do isolamento, consegue causar calafrios nas maiores potências do mundo. É verdade. A Coreia do Norte e principalmente a figura do seu líder, Kim Jong-un, são um sinônimo de mistério, de tensão e, vamos ser sinceros, de um certo medo, né? Sem dúvida. A gente vê nos noticiários testes de mísseis, ameaças nucleares, desafio às sanções da ONU. Um verdadeiro quebra-cabeça geopolítico. E é isso que a gente vai tentar montar hoje. Porque a Coreia do Norte, um país relativamente pequeno e isolado, causa tanta preocupação. O que move esse país? E qual o papel do Kim Jong-un nessa história toda? Perguntas complexas que a gente vai tentar responder. Mas antes de começarmos a nossa análise, é importante a gente ter em mente o contexto histórico da Coreia do Norte. Afinal, essa história não começou ontem. Perfeito. Para entender a Coreia do Norte de hoje, a gente precisa voltar no tempo. A Península Coreana, como a gente conhece hoje, dividida entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, é resultado da Guerra da Coreia, que aconteceu entre 1950 e 1953. E essa guerra, por sua vez, foi um reflexo da Guerra Fria, né? Aquele embate ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, capitalismo versus comunismo, que dividiu o mundo por décadas. Exato. E a Coreia acabou se tornando um palco dessa disputa. No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Península Coreana, que era ocupada pelo Japão, foi dividida em duas zonas de ocupação. Uma ao norte, sob influência soviética, e outra ao sul, sob influência americana. Essa divisão, que era para ser temporária, acabou se consolidando com o início da Guerra Fria. Em 1948, foram proclamados dois estados: a República Popular Democrática da Coreia, a Coreia do Norte, sob a liderança de Kim Il-sung, avô do atual líder, e a República da Coreia, a Coreia do Sul. E aí, em 1950, a Guerra da Coreia estoura. A Coreia do Norte, com apoio da União Soviética e da China, invade a Coreia do Sul, dando início a um conflito brutal que durou 3 anos e deixou milhões de mortos. E apesar de um armistício ter sido assinado em 1953, a guerra nunca terminou oficialmente. As duas Coreias continuam tecnicamente em guerra até hoje, separadas por uma zona desmilitarizada, DMZ, uma das fronteiras mais fortificadas do mundo. E essa divisão, esse conflito congelado no tempo, é a base para a gente entender a Coreia do Norte de hoje. Um país moldado pela guerra, pela ideologia comunista e principalmente pela dinastia Kim, que governa o país com mão de ferro há mais de 70 anos. A gente não pode ignorar o peso dessa história, dessa herança na Coreia do Norte atual. É um país marcado pelo isolamento, pela desconfiança do mundo exterior e por um culto à personalidade em torno da família Kim que é realmente impressionante. É como se a Coreia do Norte vivesse num tempo próprio, né? Uma realidade paralela, completamente desconectada do resto do mundo. E aí que entra a figura de Kim Jong-un, o atual líder supremo da Coreia do Norte. Ele assumiu o poder em 2011 após a morte do seu pai, Kim Jong-il. E desde então tem se mostrado um líder ainda mais imprevisível e, de certa forma, mais perigoso. Imprevisível porque ele rompeu com algumas tradições do regime, adotou uma postura mais agressiva em relação ao Ocidente e acelerou o programa nuclear norte-coreano. Perigoso porque ele tem nas mãos um arsenal nuclear que coloca em risco não só a região, mas o mundo inteiro. E a gente precisa entender essa imprevisibilidade. O que será que Kim Jong-un realmente quer? Qual o seu objetivo final? É difícil dizer com certeza, mas a gente pode analisar suas ações, o seu discurso e tentar traçar alguns cenários. Uma das hipóteses é que ele esteja buscando garantir a sobrevivência do regime. No mundo hostil, cercado por inimigos, a Coreia do Norte vê nas armas nucleares a sua única garantia de segurança. Faz sentido. É como se fosse uma espécie de escudo, uma forma de dissuadir qualquer ataque externo. Ninguém vai querer mexer com um país que tem a capacidade de retaliar com armas nucleares, né? Exato. E essa lógica da dissuasão nuclear é um elemento central na estratégia da Coreia do Norte. Mas alguns analistas acreditam que Kim Jong-un pode ter ambições maiores, que não esteja apenas buscando se defender, mas sim projetar o poder da Coreia do Norte no cenário internacional, se tornar um ator global relevante e, quem sabe, até mesmo reunificar a Península Coreana sob o seu comando. Um cenário ambicioso, para dizer o mínimo. E como ele pretende alcançar isso? Através de uma combinação de diplomacia e intimidação e, claro, da força militar, principalmente do seu programa nuclear. A gente viu nos últimos anos a Coreia do Norte intensificando seus testes de mísseis, desenvolvendo armas cada vez mais potentes e sofisticadas e desafiando abertamente as sanções internacionais. É uma estratégia arriscada, né? Brincar com fogo. Mas, até agora, pelo menos, tem dado certo. A Coreia do Norte tem conseguido chamar a atenção do mundo, se colocar no centro do debate sobre segurança global e arrancar concessões de potências como os Estados Unidos. Verdade, e essa estratégia tem um custo alto, tanto para a Coreia do Norte quanto para o resto do mundo. O programa nuclear norte-coreano
consome recursos preciosos que poderiam ser usados para melhorar a vida da população que vive em condições de pobreza e isolamento. Sem falar no risco de um conflito. Um erro de cálculo, um acidente, uma provocação mal interpretada. Tudo isso pode levar a uma escalada de violência com consequências imprevisíveis. Exato. E aí a gente entra num terreno ainda mais complexo e preocupante. A possibilidade da Coreia do Norte usar armas nucleares. Será que eles fariam isso? Será que Kim Jong-un apertaria o botão vermelho? É pergunta que não quer calar. É difícil saber, né? Quando a gente está falando de um regime fechado, opaco, que age de forma imprevisível. Mas o que a gente pode dizer é que a Coreia do Norte já demonstrou que está disposta a usar todos os meios ao seu alcance para defender os seus interesses. E isso inclui, em última instância, o uso de armas nucleares. É um cenário assustador, mas que a gente não pode ignorar. A comunidade internacional precisa estar preparada para lidar com essa ameaça, buscando soluções diplomáticas, mas sem jamais subestimar a determinação da Coreia do Norte. Essa é a grande questão. Como lidar com a Coreia do Norte? Como conter essa ameaça? A gente viu que as sanções internacionais, apesar de importantes, não foram suficientes para frear o programa nuclear norte-coreano. É verdade. As sanções tiveram algum efeito, mas não o efeito desejado. A Coreia do Norte aprendeu a lidar com as sanções, a driblar o bloqueio, e, de certa forma, até se beneficiou do seu status de par internacional. E a diplomacia? Será que o diálogo é possível com um regime como o da Coreia do Norte? É difícil, mas não impossível. A gente viu alguns avanços nos últimos anos, com a realização de cúpulas entre Kim Jong-un e o presidente americano Donald Trump, e com participação da Coreia do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018. Mas esses avanços foram tímidos, e a desconfiança entre as partes continua muito grande. Parece que a gente está num impasse, num jogo de xadrez onde cada movimento é calculado, arriscado e pode ter consequências imprevisíveis. Exato. E o Brasil e a América Latina como um todo precisam acompanhar de perto essa situação. Apesar da distância geográfica, a gente não está imune aos impactos de uma crise na Península Coreana. É verdade. A gente já viu como as tensões na Ásia afetam a economia global, os mercados financeiros, o comércio internacional. E o Brasil, como um país inserido nesse sistema globalizado, sente os efeitos dessas turbulências. Sem falar no nosso papel na comunidade internacional. O Brasil, como membro do Conselho de Segurança da ONU, tem uma responsabilidade em buscar soluções pacíficas para os conflitos globais. E a crise da Península Coreana é um dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje. Então, pessoal, a gente viu que a Coreia do Norte é um desafio complexo, multifacetado, que exige atenção, prudência e, acima de tudo, a busca por soluções pacíficas. A gente não pode subestimar a ameaça, mas também não podemos cair na armadilha da histeria, da retórica belicista. É isso aí. A gente precisa ter em mente que, por trás de todo o aparato militar, de toda a propaganda, de todo o mistério, existem pessoas na Coreia do Norte. Pessoas que, como a gente, querem viver em paz e segurança com dignidade. E é por essas pessoas e pela paz mundial que a gente precisa continuar buscando o diálogo, a compreensão e soluções pacíficas para esse conflito que já dura décadas. E você que nos acompanhou até aqui, o que acha? Será que existe uma solução pacífica para a questão da Coreia do Norte? Compartilhe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos mergulhos no mundo das relações internacionais. Até a próxima!